Se você investiu $1 em 2010 comprando Bitcoin, hoje em dia você teria 19 milhões na sua conta. E se você investiu em 2000 $100 em Amazon, hoje você teria 2 milhões de dólares. Quer saber como? Acompanhe esse vídeo até o fim. Vou revelar segredo para abrir a sua mente em termos de investimento. Eu vou partilhar com vocês aqui 9 segredos para você poder constituir a tua riqueza daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não sai desse vídeo, acompanhe esse vídeo até o fim. Você vai descobrir todo o segredo para você poder constituir riqueza. Como eu disse no princípio do vídeo, se você investiu em 2010 $1 em Bitcoin, você ganharia hoje, em 2025, 19 milhões de dólares. É dinheiro que teria na tua conta se você investisse simplesmente $1. Muita gente passaram ao lado desse tipo de oportunidade. O primeiro segredo que você tem que saber fazer, naquilo que você ganha, tens que aprender como gastar menos. Gastar menos naquilo que você ganha. Saber retirar o que é necessário, né? E guardar o que sobrar. Isso é o mais importante que você tem que fazer. Você tem que saber tirar no teu salário os gastos necessários, como a renda, como saúde, como alimentação, que são gastos que você não pode passar. Né? São gastos que você tem que fazer. Todos os meses você tem que passar por esses gastos. O segundo segredo é planejar ou orçamentar o seu gasto. Isso quer dizer, quando você recebe o teu salário, você tem que ter um plano dos gastos do teu salário. E você vai pegar o teu salário, vai tirar aquilo que são gastos necessários, né? Que são a renda, que são alimentação, que são saúde. Você vai colocar esses gastos sabendo quanto que custa no teu salário esses gastos que chamam de gastos fixos. Que são gastos que são repetitivos, todos os meses você tem que gastar nessa área ali. Então você vai ter que orçamentar, sabe? Vou dar um exemplo aqui no Canadá, que por exemplo, aqui se você vive sozinho, você, por exemplo, tem um quarto que você aluga. Normalmente aqui o quarto navega no preço entre 600 a 800 dólares, reservar por mês. Você pode tirar também um valor que para você se alimentar durante o mês, que pode, para uma pessoa sozinha, pode navegar entre 200 a 300 dólares mensal. Então, são esses gastos que você vai colocar de lado, incluindo também os seus pagamentos dos cartões de saúde, que você vai colocar. Vai meter no teu orçamento quanto que você tem que retirar durante o mês e você saber que mensalmente tem gastos que são obrigatórios que eu tenho que retirar dos meus salários. Isso vai te facilitar a ter em conta quanto que você tem que gastar e quanto vai ficar nas suas mãos. E o resto é você saber controlar os gastos que virá depois. O terceiro segredo que vou te revelar nesse vídeo é você ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um dinheiro que você coloca de lado pelas situações emergentes. Por exemplo, a situação que pode acontecer, a situação que surge do nada, que você não planejou, que não estava no teu orçamento, né? Então, sempre nos aconselha nas finanças que vocês devem guardar mais ou menos 10% do teu salário como reserva, no fundo de reserva de emergência. Esse dinheiro pode te facilitar. Mesmo você não tem emergência, você tem que retirar sempre esse 10%, por exemplo, desse valor, colocar de lado, né? Isso vai te facilitar nas situações emergentes. Eu vou te dizer, vou citar para ti algumas situações emergentes que podem acontecer. Se você tem carro, você sabe que durante um ano, o carro tem custos que são custos, por exemplo, de avarias. Então, a avaria do carro, quando vem, talvez não te avisa. Se você tem custo de emergência, como um carro é um meio que te leva para o trabalho, então você tem que ter um 10% do orçamento do teu salário que vai na reserva. Carro avariado como não, você vai ter sempre esse valor guardado. O dia que carro vai avariar, você não vai mexer mais no teu dinheiro, mais naquilo que é o teu orçamento ou naquilo que é as suas poupanças para poder reparar o carro. Simplesmente vai pegar no fundo de emergência ou no fundo da reserva de emergência e vai começar a poder gastar e fazer que reparar o seu carro. Isso, se eu dei o exemplo do carro, mas isso pode acontecer numas outras áreas ou numas outras emergências que podem surgir na tua vida. O objetivo desse fundo é resolver as situações emergentes na sua vida. Para passarmos no quarto ponto, pessoal, convido você a se inscrever no canal do Professor Henriques, dá um like e deixa lá um comentário para nos incentivar e para facilitar
que os nossos vídeos atinjam mais pessoas. O quarto segredo que vou te revelar nesse vídeo, pessoal, trata-se de controle das dívidas. Pessoal, tens que saber controlar a tua dívida. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Aqui no Canadá, quando você chega nesse país, você abre uma conta no banco e o banco te oferece ou te dá um cartão crédito. O cartão crédito é aquele cartão onde o banco te dá lá um valor que você pode gastar e devolver depois, ou reembolsar depois. Então, mais ou menos é assim que funciona aqui no Canadá. Também, controle da dívida, tem aquelas dívidas que você pode emprestar numa pessoa. Então, tudo isso trata-se de dívidas. Você tem que ter controle das dívidas. Não pode deixar que a dívida te ultrapassa. Quando a dívida te ultrapassa, você não consegue arrecadar riqueza, porque você vai ter que começar a gastar pagando as dívidas. Não quer dizer que você não pode se endividar, porque se endividar com pensamento, com endividar, com controle da dívida, pode te tornar também rico. Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui, ali, algumas pessoas podem ir no banco, emprestar um valor para poder comprar caro e trabalhar com esse carro. Isso quer dizer, ele vai num banco, empresta dinheiro, compra um carro e ele vai fazer com esse carro táxi. Como se diz no Brasil, motorista de aplicação. Motorista de aplicação aqui paga muito dinheiro. Ou também outros fazem isso para poder fazer o delivery, que são as entregas. Então, você pode emprestar dinheiro, compra carro e esse carro vai render dinheiro para você pagar a tua dívida e você ganhar alguma coisa. Isso quer dizer, a dívida é bom, mas quando você tem controle da dívida, isso é melhor. Por isso que eu estou a dizer, o quarto ponto do nosso vídeo é você saber gerir ou ter controle sobre a dívida. O quinto segredo trata-se de uma formação contínua. Você quer arrecadar riqueza, então tens que saber estudar o dinheiro. Tem que estudar o dinheiro, estudar o domínio das finanças, sabendo como o domínio das finanças funciona. Então, esse é o segredo maior que você tem que ter para poder amanhã arrecadar mais riquezas. Tens que investir na sua formação. 5% do teu salário tem que ir na formação. A formação para você aprender como o mundo funciona, como o dinheiro funciona. Se você não sabe como o dinheiro funciona, então você não pode investir. Então você não pode ter dinheiro porque você não sabe como o dinheiro funciona. E por isso você vai ver que muita gente ganha dinheiro, mas ele não consegue nada fazer com esse dinheiro porque ele não sabe como o dinheiro funciona. Logo que ele ganha dinheiro, vai logo gastar. Então, eu aconselho para você nesse quinto ponto, no quinto segredo, é você investir 5% do seu dinheiro comprando livro que fala das finanças, assistindo os vídeos como esses para você ter mais noções sobre as finanças. Os próximos 4 pontos que eu vou revelar no próximo vídeo é como investir, né? Depois, aqui nesse primeiro vídeo, nós tratamos dos 5 primeiros pontos básicos que vai criar em ti um hábito. Porque o objetivo é você ter um hábito, a tua mente funcionar assim. Por quê? A diferença que eu vejo entre uma pessoa que tem mentalidade rico e outro mentalidade, entre aspas, pobre, é em termos desses 5 pontos que aqui acabei de listar. Esses 5 pontos, se você dominar, colocar na prática na sua vida, você vai ter um pensamento rico, ou uma mente que pensa como um rico pensa. E depois de você elaborar essa matéria, colocar na tua vida prática, então vamos passar no segundo ponto, no segundo vídeo, que vai falar dos investimentos. Isso quer dizer, vai falar do resto de dinheiro que nós não falamos nesse vídeo, porque eu te expliquei quando você ganha o teu dinheiro, tens que gastar primeiro, né? Gastar primeiro nos gastos necessários e obrigatórios. Agora, o que você vai fazer com o dinheiro que sobra? Se você quer saber, então, te encontro no próximo vídeo.